Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar hoje sobre Vincent van Gogh, o meu pintor favorito, meu artista favorito, por quem eu sou apaixonado. E eu quero, mais uma vez, então, falar da história trágica do grande amor que Vincent van Gogh teve, e eu vou já contar essa história para você. O Van Gogh teve um único relacionamento duradouro, e isso não acabou muito bem. Eu vou então contar essa história para você. Mas eu quero primeiro começar lembrando que Vincent van Gogh foi um pintor holandês que muitas vezes é designado como pós-impressionista, né? Tem uma relação com o movimento impressionista, mas não segue, ou pelo menos não segue a vida toda o impressionismo. Algumas obras dele estão muito próximas do impressionismo, outras rompem ou estão além do impressionismo. Muitas vezes ele é chamado de pós-impressionista. Ele viveu entre 1853 e 1890, portanto viveu e morreu no século XIX, e morreu jovem, né, com 37 anos. E ele é considerado como um dos artistas mais originais da história da pintura, né? Outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que eu estou gravando aqui e estou acompanhado da minha gatinha, a Leia Skywalker, né? Pode ser que em algum momento ela resolva andar por aqui, mas eu estou com o meu computador na minha frente, eu estou usando o mouse, né? E ela está praticamente deitada em cima aqui da base do mouse, né? E eu estava gravando e ela resolveu saltar no meu colo, subiu na mesa, participou já de um outro vídeo que eu já gravei hoje, e ela está aqui agora dormindo, né? A coisa mais linda, tá bom? Bom, a qualquer momento ela pode aparecer aqui. Eu vou então fazer uma consideração sobre o grande amor do Van Gogh, e isso está estampado nas cartas do Van Gogh. Então eu quero falar de um trecho de uma carta. Eu estou usando a edição que existe, a tradução que existe em português, que é uma edição que tem um certo limite, né? Por quê? Porque não apresenta todas as cartas do Vincent van Gogh, e também faz edição, quer dizer, vai recortando trechos, né? Não pega muitas vezes a carta do início ao fim. Então, em algumas situações fica um pouco confuso saber que carta é essa, quando foi escrito, para quem foi escrito. Então, o que eu estou fazendo é pegar o trecho da carta, aí eu vejo a numeração dessa carta, e aí então eu uso uma edição que eu tenho em francês, uma edição completa das cartas do Van Gogh, e aí eu localizo essa carta e vejo quando foi escrita, para quem foi escrita, em que circunstância foi escrita, e menciono no vídeo se isso de fato for necessário, tá bom? Mas eu uso como base aqui para fazer a citação e para fazer a leitura dos trechinhos, né? Eu estou utilizando a edição chamada Cartas a Theo, é uma edição estendida, né? É a biografia de Vincent van Gogh por sua cunhada, a Jo van Gogh Bonger, e isso é publicado no Brasil, traduzido no Brasil pela LIPM, tá bom? Muito bem, então vamos lá, essa é a carta de número 192 na edição brasileira da LPM, mas a de número 24 da edição das cartas completas que eu estou usando como referência aí, para poder então localizar a circunstância em que a carta foi escrita. É uma carta escrita por Vincent van Gogh para o Theo. A maioria esmagadora das cartas que ele escreve são direcionadas para o seu irmão, que era um pouquinho mais novo que ele, e é uma carta de 1882, ainda no início, quando o Vincent van Gogh estava começando a aprender a pintar, né? Sem ainda ter alcançado um domínio pleno da sua técnica, da sua originalidade. E ele diz, olha a história que ele conta então para o irmão dele. Neste inverno, eu encontrei uma mulher grávida, abandonada pelo homem cujo filho ela carregava no corpo. Uma mulher grávida que no inverno vagava pelas ruas, que devia ganhar o seu pão, você sabe bem como. Ele está falando naturalmente de uma profissional do sexo, né? Talvez ela tivesse sido abandonada pelo homem que a engravidou, porque é possível que ela não soubesse quem era o pai dessa criança, ou é possível que soubesse e que ele a abandonou. De qualquer forma, é uma situação comovente, uma mulher grávida
no inverno europeu, certo? Então isso isso move, isso mobiliza o sentimento de solidariedade, de empatia, que era uma coisa muito forte no Vincent van Gogh, né? Vocês vão perceber que isso está expresso em toda a arte dele, né? Ele pinta o tempo todo camponeses, camponesas, pinta sobretudo aquilo que a gente chamaria hoje de sofredores e sofredoras, ou condenados, condenadas da terra. Então ele tem muita empatia pelas pessoas que passam por qualquer tipo de sofrimento, né? Ele era um leitor, por exemplo, de Charles Dickens, que coloca foco sobre órfãos, sobre pessoas pobres, sobre pessoas que passam dificuldades, e parece que essa é uma realidade que afetava bastante o Vincent van Gogh, não só na sua pintura, mas na sua vida pessoal. O fato é que ele não resiste ver essa mulher na rua, é tomado por empatia, e ele também vê nisso uma oportunidade para resolver um outro problema. Ele tinha necessidade de modelos, ele precisava de pessoas que parassem para que ele pudesse pintar, exercitar a pintura de figuras humanas. Então ele vai fazer isso, como a gente vai ver então agora na sequência. Então ele procura ajudar essa pessoa financeiramente, mas ele em troca recebe então o contrasserviço, que é o serviço de servir de modelo para ele. E ele diz assim, ó, tomei essa mulher como modelo e trabalhei com ela durante todo o inverno, não pude pagar-lhe o salário completo de uma modelo, né? Também a situação do Vincent van Gogh não era tão boa assim, aliás, nunca foi tão boa, nunca foi tão ruim, mas também nunca foi tão boa. Mas isso não impede que eu lhe tenha pago suas horas de pose e que, graças a Deus, eu tenha podido salvá-la, ela e sua criança, da fome e do frio, repartindo com ela o meu próprio pão. Essa é uma característica do modo de ser do Vincent van Gogh, né? Ele repartia o que tinha, né? Ele sempre repartia o que tinha, ele tinha muita empatia pelas pessoas que passavam algum tipo de necessidade. Talvez porque ele tenha passado em alguns momentos alguma necessidade, mas também talvez um traço da sua religiosidade protestante. A gente sabe que o pai dele era pastor, a gente sabe que ele frequentou a igreja, a gente sabe que ele foi inclusive missionário por algum tempo. Então existia de fato algo do cristianismo, da solidariedade cristã incorporado na vida de Van Gogh, inclusive também algo da literatura que ele consumia à época, como eu já mencionei. E ele continua, quando eu encontrei essa mulher, fiquei impressionado por seu aspecto doentio. Olha o estado que a Zin, né? Ele não mencionou, mas o nome dela, o apelido, né? É Zin. Eu a fiz tomar banhos, dei-lhe fortificantes tanto quanto pude, ela ficou bem mais saudável. Fui com ela a Leyde, onde há um instituto para mulheres grávidas que lá podem dar à luz, né? Ou seja, chegou, cuidou dela, ajudou a vestir, ajudou a cuidar da aparência, ajudou a cuidar da saúde e levou para fazer o pré-natal. Não era de se espantar que ela estivesse doentia, a criança estava em má posição. Ela teve que sofrer uma operação, tiveram que virar a criança, especialmente com a ajuda do fórceps, né? Que era uma técnica utilizada, né? de ferros que servem para movimentar a criança. Entretanto, há grandes possibilidades de que ela escape desta. Ela deve dar à luz em junho. Bom, bem interessante isso, né? E ela deu à luz e deu tudo certo com ela, ela ficou mais um tempo ainda com ele. E eles passaram então a desfrutar de uma relação amorosa. Algumas coisas não estão sendo ditas aqui, mas a gente sabe por outras cartas e sabe também pelo trabalho de biógrafos e biógrafas do Vincent van Gogh, que isso se transformou num amor, talvez a única relação relativamente estável. Ele ficou alguns meses, vários meses com ela, mas ele acabou tendo que renunciar a esse relacionamento exatamente porque à época ele já era mantido pelo irmão, recebia mesada do irmão, o irmão pressionou, a família dele pressionou, conhecidos pressionaram, achavam que era um absurdo que ele estivesse vivendo com uma profissional do sexo, né? Quer dizer, isso era visto como escandaloso. As pessoas não levavam em consideração o fato de que ele tinha
não só um amor sexo afetivo por ela, mas chegou a ela e levou essa mulher para casa em função de um sentimento também de solidariedade, de cuidado para com essa mulher. E ele termina esse trecho dizendo: parece-me que qualquer homem que valha o couro dos seus sapatos, achando-se frente a um caso semelhante, teria agido da mesma forma. É muito interessante, né? O modo como ele encara as coisas, né? Ele está dizendo o seguinte: eu não fiz mais do que obrigação. Qualquer pessoa digna, ao encontrar uma pessoa em tais condições, deveria ter feito o que eu fiz. Ou seja, ele não seria capaz de não fazer nenhuma outra coisa senão aquilo que ele fez, né? E pelas histórias que a gente conhece do Van Gogh, era assim que ele funcionava, né? Então, me lembro de ter lido num dos livros, né, numa das biografias sobre o Vincent Van Gogh, que ele, passando muita dificuldade financeira, já muito duro, sem dinheiro, né, foi negociar uma das suas obras num restaurante, em troca de comida, teria negociado por 8 francos, o que era um valor muito baixo, e ao pegar esse dinheiro, ele encontrou uma outra pessoa na rua passando necessidade e deu todo o dinheiro para essa pessoa e continua sem, né? Então, era assim, Vincent Van Gogh. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço a história da vida de Vincent Van Gogh, mais eu me apaixono pela sua obra, mas também me apaixono pela biografia deste homem. Mas eu pergunto, como não amar um homem com esse perfil afetivo, não é? Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo, espero que tenha também ajudado a elucidar um pouco do temperamento e do modo de agir desse homem brilhante, talvez o artista que mais tenha deixado informação sobre a sua vida pessoal, que é o meu querido Vincent Van Gogh. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.